Bora toca! Aqui quem fala é Ramon. E se você não entendeu o WandaVision, calma. Freud explica. Oi, gente, aqui é Duda e eu achei que WandaVision fosse uma só pessoa. Fala, gente, aqui é Matheus Remaidan. E a única coisa mais confusa que o universo cinematográfico dos X-Men é o começo de WandaVision. Profundo, viu, cara? Eu tava vendo um vídeo dia desse. A linha do X-Men é totalmente confusa. É mais confusa que a genealogia de Melquisedeque. De Dark, pra mim é mais confuso que Dark. É bizarro porque eles criam outro universo dentro dos filmes, depois eles juntam, aí tipo, anula outro filme, isso aqui é bizarro demais, velho. Mas é muito bom também. Sério? É estranho, mano, eu não sei explicar não. Só sei que tem um filme, e depois eles voltam pro passado, depois tem outro. É confuso demais. E aí, amigos, meu nome é Edu e eu esqueci qual era a frase que eu tava falando. Então quer dizer que você possivelmente foi controlado pela Wanda. Será? Oh meu Deus do céu, eu vou morrer. Ela vai me transformar em um super-homem. Pois é, temos aí diretamente do Westview, um dos sequestrados pela Wanda, Edu. Pelo menos tá tudo preto e branco, né? Combina com o meu feed no Instagram. Olha aí. Olha. Tá vendo? Hashtag gótico misterioso. Muito bem, Toca, muito bem. A gente tá aqui em mais um Toca Geek, tentando gravar mais uma vez, porque assim, eu tava conversando com o pessoal, eu acho que esse é o Toca Geek mais relevante que a gente vai gravar, que a gente tá fazendo. E a gente tentou gravar a primeira vez, ficou maravilhoso, foi emocionante, foi lindo, foi tocante, e o programa não gravou. Então assim, orem por nós. Vocês já estão orando por nós, vocês já estão no futuro, no plano passado. Calma, isso não é Dark. Mas enfim, vamos torcer agora para certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Porque hoje a gente tá com uma convidada muito especial. Ela, Michelle Obama. Ela, a primeira dama da toca. Edu, bota um brega funk aí, É a primeira dama, é mulher do patrão. Bondosa, piedosa, ela é de oração. Estamos aqui com a primeira dama da toca, oficialmente agora, casada com o nosso querido líder. Temos aqui, ó, Duda Siqueira. Duda Siqueira agora, não é Duda Guedes, não, é Siqueira. Respeita o Siqueira. Ela mudou nas redes sociais, todo lugar agora, Duda Siqueira. Agora é Dona Bruno. Só não mudei na identidade ainda, mas é isso aí. Agora é Dona Bruno, né? Oficialmente Dona Bruno. Antes eu só chamava... Mas mudou no Instagram. Se mudou no Instagram... É verdade, é o que vale. Tá valendo, né? Sabe disso. Que vale até arroba. Foi o evento do ano. Foi que nem Hailey botando o Bieber no Instagram dela. Quem é Hailey? Pois é. Não, tu tá comparando Hailey Bieber e Justin Bieber com Bruno e Duda Siqueira. Tu não tá... Ai, meu Deus! Tu não tá nesse mesmo patamar não, Eduardo. Rever teus conceitos aí, vê se passa. Tamo bem, viu? Tamo bem. Mas muito bem, Ai, gente. Tá bem, tá boa. Então, gente, a gente trouxe Duda aqui hoje, não apenas porque ela é a nossa primeira, oficialmente agora a primeira dama, já tá no seu primeiro compromisso oficial da toga como primeira dama, mas também porque Dudinha, ela é estudante de psicologia. Tu tá em que período, Dudinha? Eu tô no 5º período. Faltam 2 aninhos pra acabar. Olha aí, já passou a fase do ratinho, não foi? Já passou a fase em que é o ratinho. Graças a Deus. Então, Duda como ratinho, o programa é? Dança, gatinho, dança. Ratinho! Rapaz! Xaropinho, mano, pode mais. Ei, Dudu, tu tem que achar isso, velho. Tu tem que achar isso. Eu sei onde tem efeito sonoro. Eu tenho um monte. Então, como a gente tava falando aqui agora, Duda ela veio aqui como uma estudante de psicologia e a gente vai conversar sobre uns assuntos de WandaVision. A gente vai conversar um pouco sobre WandaVision. A gente quer abordar 2 lados da moeda. A gente quer abordar tanto a perspectiva bíblica sobre o principal assunto do WandaVision, por assim dizer, como também por uma questão psicológica. E nada mais justo do que ter uma estudante, do que ter uma pessoa da toca que é gabaritada para falar desse assunto, para falar com a gente hoje sobre isso. Então, senta aí, pega a tua cadeira, pega a tua pipoca e solta a vinheta aí, editor.
WandaVision. Bom, eu acho que vocês aí já... Com certeza aí, quem não tá em Vormir, quem não foi levado pelo estalo do Thanos, deve ter assistido, ou pelo menos deve ter ouvido falar de WandaVision. WandaVision, ela é uma série, uma das primeiras, na verdade não das primeiras, porque já haviam outras, mas uma série que diria que é das primeiras que tem os personagens do universo cinematográfico da Marvel de verdade em formato de televisão. E essa série ela inicia a fase 4 da Marvel, a nova fase, né? Ele já tem tipo as fases 5, 6 programadas, esse é o início da fase 4, em que mostra um pouco mais do que aconteceu após os eventos de Vingadores Ultimato, né? E especificamente o que aconteceu com a Wanda, né? Então a gente começa vendo ali uma coisa meio estranha, né? Porque a série tá toda nos anos 50 e você vê várias e várias referências a shows de televisão dos anos 50, dos anos 50, 70, 80, 90, até anos 2000, até um pouco mais recente. Eu quero ver quem conseguiu pegar as referências. Vocês conseguiram pegar as referências de algumas séries? Peguei, tem Modern Family, né? Tem The Office também, né? Tem The Office, Modern Family. Tem A Feiticeira. Tem os bem antigos, né? Sim, tem muitos antigos. Tem A Feiticeira. Malcolm the Middle, assim, né? Isso, Malcolm in the Middle, que eu não lembro agora o nome em português. E outras referências lá, né? O que eu achei mais interessante de WandaVision, e que a gente vai conversar um pouco mais na frente, é que WandaVision ela é uma série que começa a mostrar de fato o que aconteceu depois do estalo. O Falcão e o Soldado Invernal, que é uma série que está rolando ainda e que a gente vai conversar sobre ainda depois. Já estou dando spoiler aí de alguns dos próximos Toca Geeks que podem acontecer. Mas a gente começa a ver as consequências do estalo do Thanos. A gente começa a ver aquilo que está acontecendo. A gente começa a ver aquilo que está acontecendo após toda aquela confusão que foi causada de metade do universo ter sumido e 5 anos depois ter voltado. E WandaVision relata um pouco disso, não ao nível macro, como Falcão e o Soldado Invernal, como o Falcão e o Soldado Invernal mostra, mas no nível micro a respeito da Wanda. Por quê? Porque quem não lembra, quem não assistiu, a Wanda perdeu o amor da vida dela, que era o Visão. Então a gente começa a ver um desenrolar de uma trama onde o Visão tá ali, mas peraí, o Visão morreu. E quando é que esse Visão apareceu do nada? E então, com o tempo da coisa, você começa a ir percebendo a trama lá, o que é que tá acontecendo, e a série vai te levando para um plot bastante incrível, bastante sensacional. Eu não sei vocês, mas eu gostei bastante de WandaVision. É uma experiência bem diferente daquilo que é a série da Marvel. E por isso que eu gostei, principalmente. Eu gostei porque fugiu um pouco daquela bolha da ação e da coisa do super-herói, e trouxe uma coisa muito mais madura, eu acho que muito mais séria e muito mais reflexiva pra uma série, pra uma coisa que é de super-herói. Pois é, Ramon, eu achei muito isso, assim, né? Não sei, acho que talvez algumas pessoas que estão ouvindo aqui saibam que eu não sou muito fã da Marvel, né? Eu não sou muito fã de super-heróis e de ficção, enfim. Mas essa série eu assisti, assim, e foi muito boa essa experiência de ter assistido, sabe? Porque, como tu falou, trouxe esse outro lado, né? Da acessibilidade de um super-herói, de que há coisas além daquilo que se vê também, né? Porque em outros filmes da Marvel, muita gente morre e tal, muita coisa acontece. E por muitas vezes também eles não mostram a parte mais sentimental também daquela pessoa que tá ali perdendo, né? E em WandaVision, a série toda é muito baseada nessa questão do luto. Então eu achei muito fantástico, assim, essa ideia, sabe? De montar a série baseada nisso. Até por a gente estar, tipo, no segundo ano da pandemia, né? Que eles fizeram a série, assim, meio que despretensiosamente. Não sabia que ia cair nisso, mas aí terminou que coincidiu, né? E eu tenho certeza que está sendo bem importante para algumas pessoas. Com certeza, Dudinha. A gente vai conversar um pouco ainda sobre isso. E eu vou nem me alongar muito na série, porque eu acho que nem todo mundo teve tempo de assistir ainda. E já vou avisando aí que se você não tem problema com spoiler, então você pode continuar, mas se você tem, por favor, assista todos os episódios de WandaVision. A parte com spoiler vai vir em breve, porque a gente vai conversar um pouco sobre o tema.
né? Não vou me alongar muito mais nisso. E eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês acharam da série no total? Então, uma coisa que me chamou bastante atenção foi eles pegaram personagens secundários de outros filmes da série da Marvel, filmes da Marvel, sabe? Por exemplo, eles pegam aquela Darcy Lewis, que ela é uma física, que ela participa de Thor, nos primeiros filmes de Thor, né? Sim, ela participa. Tem aquela Mônica, que ela é criança, ela participa em Capitã Marvel. Tem aquele policial, o cara da FBI, né? Aquele que ele prende o Homem-Formiga no segundo filme. Então essa sacada de puxar personagens secundários de outros filmes é uma coisa que me chama bastante atenção. É muito interessante isso, velho. Só acrescenta mais e mais universo, sabe? Verdade. E tu, Edu? Cara, eu amei muito essa série. Eu achei que, tipo, ela... No começo eu achei ela super chata, mas a forma como ela tenta controlar as coisas ao redor dela. Porque, tipo assim, a série inteira se baseia nesse controle que ela tem de não aceitar a realidade. Então ela cria uma realidade paralela para ela poder, tipo, se sentir mais confortável, entendeu? Então eu achei muito interessante ela controlando as épocas, controlando as roupas, tudinho, justamente para encaixar na realidade que ela não consegue naquele momento ter, sabe? Que é o que muita gente queria muito poder fazer, mas não consegue, né? Porque a gente vive numa realidade e a Marvel não é a realidade, obviamente. Mas por ela não passar por esse momento de luto, ela, tipo, acaba tendo muitos outros problemas associados a isso, sabe? E eu achei muito interessante a série para debater sobre isso mesmo, sobre como a gente pode lidar de formas diferentes, sabe? E aprender a seguir em frente, né? Achei massa. Então, eu queria ver primeiro, como a gente sempre faz o Toca MDB aqui, né? A gente sempre dá uma nota. Então eu dou pra WandaVision uma nota 8,5. Eu acho que teve algumas coisas que dava pra ser melhor, mas assim, foi uma experiência incrível, uma reflexão incrível, foi uma viagem incrível. Então, pra mim, é um 8,5. E vocês? Pra mim é um 9, eu acho. Acho que foi muito bom. Eu dou um 8. Eu daria um... É porque, tipo assim, como eu não sou a pessoa que mais calcula todos os filmes e tal, eu vejo o filme ou a série pelo que ela tá apresentando ali, não pela conexão que ela tem com todas as outras séries. Então, pra mim, ficou muito legal a série, muito futurística, muito fantasia, então eu acho que eu daria um 9. Eu daria um 8, eu acho que... É porque eu tô comparando assim com Soldado Invernal e Falcão, assim, que eu tô gostando muito da série. Antes eu acho que eu daria um 9, porque eu acho que foi a primeira série que a gente tá vendo assim, no universo da Marvel. Mas assim, comparando, eu comecei a ver assim, Falcão e Soldado Invernal. Pra eles eu daria um 9, assim, eu gostei mais. Pra WandaVision eu daria 8,25. Isso. 8,25, muito bom. Muito bom, é isso aí, galera. O 25 é importante. O 25 é É importante. importante. Garante você, no final do ano, você tá precisando de 0,25 lá. E 25 é importante. É importante. Uma filazinha a mais que você deu, Exato. sabe? Tô brincando, não feeling, por favor. Exato não, homem. Negue isso, pelo amor de Deus. Corta essa, editor. Corta essa. Pronto, se você chegou até aqui, significa que você está disposto a ouvir spoiler ou já ouviu tudo. E a gente vai ter uma conversa agora um pouco mais séria, um pouco mais importante, que a gente sempre tem. E eu, como eu estava falando antes, eu acho que essa é uma das conversas mais importantes, mais relevantes que o Toca Geek vai ter da sua história, por conta desse momento que a gente está vivendo de pandemia e desse momento em que a gente está chegando a tantas mortes no Brasil. Eu não estou aqui para discutir sobre questões políticas, ou sobre questões A ou sobre questões B, mas infelizmente é um fato que está acontecendo e a gente está perdendo muita gente querida nisso. Cada vez mais a gente tem recebido mensagens de pessoas na Toca que têm perdido seus entes queridos por conta dessa pandemia.
E WandaVision, ela, como o Dudinha estava falando, ela chegou no momento certo, no momento exato. O momento é certo, né? Mistura de exato com certo. Porque assim, quando a gente parar para perceber, WandaVision é um processo de luto de alguém com superpoderes. É um processo de luto de alguém com poder de alterar uma realidade. Né? A gente começa a ver ali, e muita gente teorizou do início de WandaVision, dos primeiros episódios, que era isso, que o que estava acontecendo com ela era um processo de luto, porém ela é uma pessoa super poderosa e ela conseguiu criar uma realidade totalmente paralela, onde ela poderia não ter esse tipo de confronto, né? E antes de a gente começar a falar um pouco da perspectiva sobre o luto, eu queria te perguntar, Dudinha, o que é que a psicologia ela fala sobre o luto? Então, Ramon, falando desse luto, né? O que é esse luto, né? Esse luto é justamente um sentimento que gera um comportamento por conta da perda, né? Causado por essa perda, pela morte de alguém ou pela perda de algo. Então, porque assim, a gente não precisa da morte de alguém para passar por um luto, né? A gente pode perder um momento da nossa vida, a gente pode perder algo que a gente gosta muito, e a gente sempre vai ter lutos, sabe? Ao longo da nossa vida. Mas realmente hoje o luto que a gente mais está vivendo é justamente esse luto da morte, e que de fato é muito doloroso. E a gente fica condicionado a sentir um monte de coisa, assim, sabe? E é bem difícil, assim, mas possível de ser passado pra frente. Pois é, então assim, como a gente entende, você está me dizendo aqui, o luto, ele é o sentimento de perda, ele é o sentimento, esse sentimento que é gerado quando a gente sofre uma perda muito grande, não é? E não apenas uma perda de um ente querido, é a perda de um emprego, por exemplo, a perda, sei lá, você estudou tanto e não conseguiu, escapou por pouco aquela vaga da universidade que você queria, ou você terminou um relacionamento com uma pessoa que você gostava muito depois de muito tempo juntos, etc. E toda essa quebra de relacionamento, toda essa perda, isso é o luto, correto? Correto, é verdade. Muito bem. Então, assim, e a gente vê na série que Wanda, ela tá em luto por conta do Visão, né? E a gente também vê que não somente o Visão, mas que Wanda, ela teve várias perdas no meio do caminho dela que ela não teve tempo de processar, né? Como, por exemplo, a perda do irmão, né? A perda dos pais dela, e tudo isso ela acabou por não processar isso, e você vê esse processamento disso em alguns episódios onde a Agnes, né, que é a vilã do WandaVision, ela passa por alguns processos, e você vê isso, né? Você começa a ver essa cena, esses locais, né, esses momentos de memórias, que inclusive se dá uma frase muito linda, né, do Visão, e eu queria até que tu confirmasse comigo se isso é uma coisa assim meio acurada, psicologicamente falando ou não, né? O Visão, ele fala para ela o que é o luto, senão o amor que perdura, né? Tipo, se você está sentindo luto, é porque aquele amor que você sentia, ele ainda tá lá, né? Exatamente. O que é que tu acha disso? Isso faz todo sentido, assim, sabe? Inclusive, essa frase, pra mim, tá como uma das supremas, assim, sabe? Nessa série, me marcou demais quando ele falou isso. Porque ele falou isso pra ela, assim, no momento em que ela o viu, né? Num dos momentos dali de passagem da dor que ela tava tendo com a Agnes, e ela viu o Vision falando isso, né? O que é o luto, se não o amor que perdura? E eu acho que aquilo deu um estralo nela, assim, né? De realmente voltar para a realidade. Porque, de fato, o luto, né? A gente vai sofrer por quem a gente ama.
A gente nunca vai sofrer por algo, sei lá, não gosto, né? Então não vou ficar sofrendo. Não, a gente sofre por algo que é especial pra gente, algo que dá significado a algo na nossa vida, né? E foi justamente isso que aconteceu com o Wanda. Então, realmente, o luto, essa frase é muito linda, né? De o luto é o amor que perdura. E, de fato, eu acho que faz muito sentido mesmo. Pois é, e aí eu quero entrar num primeiro ponto da escritura que se encontra lá em Eclesiastes. Eclesiastes é um dos meus livros favoritos da Bíblia, né? Tem duas passagens em Eclesiastes que eu acho que refletem muito bem um pouco do que a Bíblia fala sobre a questão do luto. A primeira é Eclesiastes 7, versículo 2, que diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. E no versículo 4 diz assim: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas a dos tolos na casa da alegria. E é engraçado porque assim, não é como a Bíblia fala que é melhor estar num lugar onde tem luto do que estar num lugar onde há festa. Por quê? Porque esse sentimento de perda, né, o luto, é um momento de reflexão, é um momento em que a gente tem que parar, é um momento que, querendo ou não, a gente acaba parando. E assim, é uma coisa que está na Bíblia também, lá em Eclesiastes 3, e que é onde eu quero chegar. Veja, lá em Eclesiastes 3 é onde fala, né, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E existe o tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Ou seja, o luto, a tristeza, ela é uma coisa normal na nossa vida, né? Você não vai estar 100% feliz, e se você não está triste por uma perda significativa, tem algo errado, tem algo muito sério errado com você. Algo errado não está certo. Então, uma coisa que a gente tem que entender, e que a Bíblia nos aponta para isso, é que é normal a gente sentir luto. É normal a gente sentir essa dor no coração, a gente ter esse processo de luto, que eu queria que o Dildinho depois falasse um pouco mais sobre essa questão dos processos de luto. Mas é algo que a gente vai passar. A gente está vivo, a gente está passando por essa terra, e é uma coisa que vai acontecer com todos nós em um momento ou outro. Seja nós que vamos ser a causa de luto de outras pessoas, ou os familiares, ou etc. Porque tem uma frase, e por favor, me perdoe se eu estiver falando aqui uma ignorância teológica, mas eu vi uma frase uma vez que para mim faz todo sentido, que assim, que o ser humano, o homem, ele não foi feito para morrer, ele foi feito para ser eterno. Mas como o salário do pecado é a morte, então, por mais que a gente acostume, por mais que a morte seja um processo comum na nossa vida, e que acontece a todos, independente, a gente não consegue aceitar, sabe? Não é algo tão... A gente não consegue lidar com a morte com uma facilidade grande, né? E eu acho que isso é o que meio que provém o luto, né? É uma tentativa de lidar com isso. E psicologicamente falando, a gente tem essa questão dos processos, né, das fases de luto. Tu podia falar um pouco disso melhor, Duda? Isso, com certeza, Ramon. De fato, por ser um processo que é muito longo, né, o processo de luto, muitas vezes termina sendo algo muito longo, porque demanda muito da pessoa, né? Você entender que na sua realidade não há mais aquilo que você tanto amava, enfim. Realmente é muito complexo. E isso destrava na gente, assim, no momento que a gente tá passando por isso, destrava alguns estágios, né, que a gente chama de 5 estágios do luto. E em WandaVision, na série, a gente consegue ver isso muito claramente. Eu tava vendo uma reportagenzinha, né, uma notícia, assim, sobre a diretora, né, a roteirista, na verdade, de WandaVision, que ela entrou em contato com vários psiquiatras e psicólogos para saber realmente, assim, como era esses estágios do luto, para fazer a série baseada nisso, né? Então ela não se baseou em nada mais, e sim se baseou justamente nesses estágios do luto. E a gente consegue perceber claramente em cada episódio
algum desses pontos, sabe? Começando pelo estágio de negação, né? Que é o primeiro estágio, que a gente consegue ver claramente, assim, naquele momento que a gente vê, né? De toda a passagem, assim, de Wanda, de toda a vida dela. Lá no comecinho, quando ela era criança ainda, que ela perdeu o seu irmão, né? Perdeu os seus pais, na verdade, lá. Ela tá junto do seu irmão, assim, e diz... isso aqui foi só um pesadelo, nada disso aqui é real. E daí ela já começou a negar que aquilo estava acontecendo, sabe? Mesmo que ela não tenha percebido, ela já estava fazendo isso. E aí ela termina vivendo como se nada tivesse acontecido, ou fingindo, né, que nada tinha acontecido. E fica se convencendo, tanto se autoconvencendo, quanto convencendo os outros de que aquilo realmente não aconteceu, né? Então, uma das maiores provas disso é que ela fica querendo mudar a realidade a cada instante, né? Ela fica tentando controlar ali tudo que está em volta dela, controlar as pessoas e controlar ela mesma e fazer tudo ali para que ela saia daquela realidade tão dolorosa, né? E o segundo estágio, que é muito ligado a essa questão da negação, é a raiva. Ela sente muita raiva, ela fica inconformada com aquilo que aconteceu a ela. E uma das cenas que mostra isso é quando a amiga dela, até então amiga, né, que é a Geraldine, que era a mulher lá, como é o nome dela mesmo? Mônica, é? Mônica Rambeau. Mônica Rambeau, exatamente. Que se mudou lá ficou na realidade presa lá, e aí essa Mônica, ela faz com que Wanda encare essa realidade, né? Ela diz, você perdeu o seu marido, você perdeu os seus pais, você não tá bem, não sei o quê. E ela empurra Geraldine pra fora lá do mundo. Então, essa raiva, assim, era tão forte a ponto dela quase matar, né, uma pessoa, assim, se, né, naquele momento fosse possível, né? Então, ela realmente, assim, a Agnes até fala, né, que ela estava vivendo ilusões que eram vistas a quilômetros de distância. Então, é justamente assim, esse choque de realidade, né? Quando ela sai da ilusão e volta para a vida real e sente raiva disso, ela realmente fica inconformada, né? E o terceiro estágio é o de barganha, em que ela tenta convencer os outros, né, de que ela tá bem e tal. E, inclusive, ela convence, né, o Hayward lá, que tá fora lá do coisa, de deixar ela em paz. E fica dizendo, eu tô bem. E faz promessas de que vai melhorar. E diz que vai cair na real. E ela realmente quer isso, né? Ela quer essa mudança. Mas algo mais forte nela, assim, não deixa. Porque falta justamente um dos últimos estágios, né? Que ela depois passa por um momento de depressão, que é justamente o quarto estágio, em que ela se isola, em que ela diz, assim, né, que ela se sentia num vazio infinito, numa solidão extrema, que ela preferia desmoronar do que encarar a realidade. Então, assim, ela preferia morrer, né, junto com o Vision ali, do que estar vivendo sem ele, do que estar vivendo aquela dor tão grande. E o último estágio, finalmente, é o da aceitação, em que ela simplesmente escolhe enxergar a realidade e entende, né, que ela precisa encarar aquele problema para que aquilo seja ultrapassado. E é muito doloroso, né, quando ela entende isso, assim, finalmente. É muito, assim, ela fica com lágrimas nos olhos, assim, ela consegue reviver tudo aquilo que ela viveu, né, e realmente entender que ela passou por tudo aquilo, assim, ela se torna forte por isso, né. Pois é, Dudinha, é um negócio bem, bem sério isso. E aproveitando aí esse ensejo, galera, se você estiver passando por algum problema, se você perceber agora que você está nesse processo de luto, procure ajuda. A Toca está aqui por você, a Ponte está aqui por você, mas acima de tudo, procure ajuda profissional. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Psicólogo já serve, né, Dudinha? Porque, enfim, você é experiente aqui, eu sou ignorante. Exatamente, né? Terapia faz bem. Então procure, a gente tá aqui por você, a gente tá aqui para te ouvir, a gente tá aqui para chorar junto, mas também procure um profissional, né? E assim, o que é que a Bíblia fala, né?
sobre como é que a gente lida com a questão de luto, né? Como é que a gente lida agora, né? Tipo, isso vai acontecer, não tem pra onde, isso vai acontecer e é algo normal da vida, né? Infelizmente, é o que acontece a todo mundo, mas como é que a gente lida com isso? Né? Como é que nós cristãos, a gente deve lidar com o luto? E a palavra de Deus, ela fala uma coisa muito, muito interessante. 1 Coríntios, capítulo 15, 54 e 57, né, que fala sobre um pouco mais do fim dos tempos. Vou ler só o versículo 57, você lê depois o contexto todo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nesse contexto aí, Paulo está dizendo assim, olha, a morte ela foi destruída. Quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de mortalidade, né? Então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um outro texto aqui que eu esqueci de copiar. Eu acho que eu esqueci de copiar. Que assim, é entender que a nossa esperança ela está em Cristo, né? Que existe um algo maior, existe um algo a mais além desse mundo, além dessa vida, e que a gente precisa como cristão esperar em Cristo. A gente precisa como cristão entender que Cristo é a nossa esperança de um porvir melhor. A gente precisa entender que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O Senhor ele está em socorro dos seus, né? E existe uma passagem na Bíblia e que eu acho muito bonita essa passagem, que é quando o Lázaro morre, né? João capítulo 11:35, se eu não me engano, é o versículo mais curto da Bíblia, que é Jesus chorou. Mas é engraçado porque assim, por que é que Jesus chorou? Tipo, Jesus sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. Jesus estava lá para ressuscitar Lázaro, mas ele viu que aquela dor era tão grande, né? Ele viu que a dor que Maria, que Marta, que aquelas pessoas estavam sentindo era tão grande que ele se tocou com aquilo. Então assim, Jesus ele se importa com as nossas perdas. Jesus ele se importa com aquilo que a gente perdeu e com a nossa dor. E ele chora conosco. Olha que coisa linda, meu querido, minha querida. Jesus ele está chorando com você. Jesus ele está do seu lado, não é? Ele está aí. O Santo ele é tido como nosso consolador, né? E ele está lá intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está do seu lado nesse momento difícil. Ele está e vai estar no seu lado em momentos difíceis. Então a gente tem que lidar como cristãos. A gente tem que perceber, a gente tem que entender que Cristo ele é a nossa rocha. Cristo ele é a base da nossa fé e é a base da nossa confiança, é a base do nosso mundo. Se a gente está nele, a gente pode até estremecer. Mas a gente não cai, a gente não é abalado, né? Dudinha, e numa visão psicológica, numa visão terapeuta, numa visão, digamos, científica, como é que a fase de luta ela pode ser, digamos que, eu vou falar dessa forma, mas eu posso estar falando da forma errada, como é que ela pode ser aproveitada de uma forma saudável? Ramon, assim, é justamente vivendo, sabe, essas fases, assim. A fase do luto, né, esse processo do luto, ele precisa ser vivido. Você não tem como perder alguém e simplesmente não viver o luto, né, ficar sempre em negação, não passar por todos os estágios. Eu acho que o luto, assim, ele precisa de fato ser vivido intensamente, né? Você precisa de fato não se entregar a essa dor, né? Não se entregar a esse momento, porque de fato é uma fase que é um processo que é passageiro, certo? Ele passa, você não vai ficar para sempre enlutado, para sempre triste, para sempre mal, mas é algo que vai lhe fazer ser transformado, sabe? De dentro para fora, assim. E então eu acho que, falando assim da forma mais técnica possível, mais humana possível também, de fato chegando ao fim, sabe, desse processo, assim, chegando ao fim
desses estágios, né? Chegando à aceitação ali, entendendo que tudo aquilo passou e que agora você conseguiu passar por aquilo, sabe? Que você é capaz de viver uma dor e sair bem dessa dor, né? Não sair morto também dessa dor. Então, eu acho que é realmente isso, assim, de você viver o processo, de encarar o processo, de vivê-lo e de, no final, enxergar a realidade, enxergar o problema e entender que você conseguiu passar por aquilo, sabe? Eu acho que é assim que as coisas podem ser superadas, assim, da melhor forma. E outra coisa, assim, Ramon, só para adicionar o que tu estava falando, de fato, a gente precisa muito, né? Se buscar ajuda, se a gente sentir que precisa. E qual é o momento que a gente sente que precisa de ajuda, né? No momento que esse luto, né, que essa sua dor tá atrapalhando o seu dia a dia. Se você não faz mais as coisas que você fazia antes, aí você precisa realmente de ajuda, né? Entrar em contato com um psicólogo, né? A gente tem nas faculdades uma terapia acessível, em que você paga R$20, R$10, até de graça tem às vezes. Então, realmente buscar esse cuidado, sabe? Buscar essa forma de melhora que a psicologia pode trazer, esse conforto maior para as nossas vidas. E além disso também, a questão de que, voltando para a Bíblia, né? A questão de que o Senhor, Ele sara nossas feridas, né? E de que ele mesmo, assim, Ele fala que a gente não vai viver a vida toda sofrendo, né? Ele não queria, né, que quando Ele morreu naquela cruz, Ele não queria que as pessoas morressem ali junto com Ele, né? Ele queria que a gente tivesse vida, sabe? Então, a gente também precisa se apegar a esse Cristo, né? Se apegar a esse Cristo que quer que a gente tenha vida, sabe? Quer que a gente viva essa vida para depois a gente ir para a eternidade com Ele, sabe? Então, que a gente realmente entenda, assim, que as coisas são passageiras, sabe? Que o lugar que a gente tá hoje não é o nosso destino, que o Senhor, Ele tem algo preparado para nós. E eu achei engraçado, assim, né, que a Ramon tava falando que Wanda, ela tinha ali realmente o poder nas mãos e tal, e ela de fato tinha. E isso me lembrou muito em que a gente não tem poder nas mãos, sabe? A gente não é como Wanda, e tinha o poder nas mãos. E Wanda realmente tinha o poder nas mãos, ela sentia tudo ali, ela conseguia controlar e tal. Mas a única coisa que ela não conseguia controlar era a própria frustração. E isso é algo que a gente consegue entregar a Deus, né? Isso é algo que realmente a gente não tem controle, mas a gente tem, sim, a capacidade de entregar ao Senhor e saber que Ele vai fazer o melhor com aquela nossa frustração. Ele vai usar essa frustração para que a gente seja transformado de certa forma. Então, eu acho que essa é uma outra forma também de lidar bem com esse momento, sabe? É se apegando ao nosso Senhor. Amém, Dudinha. Amém. Eu acho que mais, e também tão importante quanto se apegar ao Senhor é a gente que está do lado de fora, a gente que está vendo uma pessoa que está enlutada, que está em processo de luto, a gente também saber ajudar essa pessoa. Não como profissionais, porque nem todo mundo entende de psicologia, né? Nem todo mundo é um psicólogo, é uma pessoa capacitada, e a gente vai frisar isso sempre. Pessoas capacitadas, pessoas que estudam ou que são psicólogas de fato, né? E que têm um conhecimento da mente humana, sabem como abordar, não é? Isso é uma coisa que a gente sempre vai dizer. Por mais que a igreja ela seja importante, ela pode ser importante nesse processo, ela não substitui, ela pode complementar, mas ela não substitui um profissional de saúde mental, né? Mas assim, eu acredito, e a Bíblia fala, né? Eu toda vez esqueço a referência, qualquer coisa editor, coloca a referência aí. Eu acho que é em Romanos, que é muito simples a frase, eu acho que é chorar com os que choram. Ao menos eu entendo que a gente como igreja, o nosso papel agora é de estar junto com essas pessoas, chorando junto com elas, né? Talvez não dizer nada, talvez palavras precisem ser ditas, né? Confortos precisam ser dados, mas eu acho que talvez o conforto mais poderoso que a gente pode dar para uma pessoa que tem lutado é simplesmente dar o nosso ombro para ela chorar e chorar junto com ela, sabe? Às vezes sinto muito, meus pêsames, ele não é tão poderoso
conta uma lágrima que mostra o quanto você está sentindo a dor daquela outra pessoa. E a gente, como igreja de Jesus, esse é o nosso papel. É a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu acho que principalmente num período como esse, né, a gente não deveria estar brigando ou discutindo outras coisas, mas sim chorando. Chorando e chorando cada vez mais por essas pessoas que estão perdendo pessoas, estão perdendo avós, estão perdendo tios, estão perdendo pai, estão perdendo mãe, não é? É muito triste, eu fico muito triste em ver pessoas, né, próximas a nós que dizem que perderam pai, que perderam mãe, não é? E a gente tem que o que a gente pode dizer é dizer que a gente está do lado delas, né? E Duda, como seria, numa forma técnica, digamos assim, como seria esse suporte que a gente poderia dar para essas pessoas? Ramon, assim, não existe muito uma forma técnica, de fato, para lidar com isso, sabe? Eu acho que isso, antes mesmo, assim, de lidar, sei lá, como um profissional mesmo, assim, o próprio psicólogo, ele deve tratar isso com a maior humanidade possível, sabe? Entendendo que é natural isso, né? Da parte de alguém enlutado, sei lá, estar triste, e faz parte, assim, do papel do psicólogo acolher, né? Então, acolher a lágrima, acolher a dor, acolher aquela pessoa ali, né? Dar colo, e não só como psicólogos, assim, mas vindo para essa forma, assim, que a gente falou, né? Sobre a igreja em si. De fato, como tu falou, assim, chorar com os que choram, né? Acredito que para alguém que está precisando ali de um abraço, não há nada melhor do que receber de fato esse abraço, né? Então, acho que para a gente lidar, né? Para a gente conseguir abraçar de fato essas pessoas, a gente precisa estar atento, né? Estar atento e estarmos disponíveis, assim, para acolher essas pessoas, né? Então, assim, esse é um assunto, assim, bem, não diria técnico, mas é um assunto bem específico que eu acho que caberia mais às pessoas que entendem, porque eu sou completamente leigo nisso, assim, sabe? Mas acho que Duda falou bem, assim, nada que eu poderia acrescentar aqui na fala dela, sabe? Então, eu acredito que eu concordo também com Rema, mas eu queria acrescentar que, tipo assim, a saúde mental é um tópico ainda muito um tabu, sabe? E, tipo, que todo mundo tem que estar 100% feliz o tempo inteiro. E se você disser, sei lá, acordei meio triste hoje, meio estranho. Nossa, o mundo inteiro já vai perguntar se alguma coisa aconteceu, se morreu e tal. Eu acho que, tipo assim, esse tópico é muito negligenciado no Brasil e no mundo ainda, sabe? Então eu acho que com cada vez mais tendo narrativas e tal, diálogos e debates sobre esse assunto, eu acho que, tipo, a gente vai conseguindo caminhar para uma sociedade mais livre de assumir, assim, sabe, que tá passando por algum problema, que tá passando por alguma dificuldade, ou que pesquisa mais sobre problemas que estão passando, problemas assim, de reconhecer, sabe, que você não tá bem, que você não tá tranquilo, e procurar ajuda para isso. Então eu acho que quanto mais debate sobre isso, vai ser mais interessante pra gente poder quebrar esse tabu, sabe? Assim, em relação à negligência, assim, que tu falou, Edu, uma questão assim, acho que também chega a ser ignorância, que às vezes a gente fala, não, eu faço terapia, eu frequento a psicóloga, algumas pessoas já pensam assim, oxe, tu é doido, não sei o que, começam a perguntar essas coisas, sabe? Sim, completamente. Eu comecei a frequentar a psicóloga em 2019, foi quando meus pais se divorciaram, e assim, é uma experiência incrível, sensacional, você sai de lá muitas vezes renovado, sabe? Realmente é uma coisa assim, faz totalmente diferença, e hoje a gente tem psicólogos acessíveis nas universidades, como o Duda falou aí, né, na Católica, na Fafiri. Minha namorada, ela não tem condições assim de pagar uma psicóloga normal, e ela tenta assim marcar sempre que pode, né, psicóloga nessa universidade que é mais acessível e tudo mais.
Então, ainda bem, graças a Deus, tá tendo uma... Hoje a gente consegue ter essa acessibilidade para quem não tem condições de pagar uma psicóloga normal. Verdade. E eu falei até antes, e assim, gente, por mais que Cristo seja a nossa esperança, por mais que a gente confie em Cristo, você vai sentir saudade de uma pessoa que você perdeu, né? Você vai passar por esse processo. Não significa que você não crê em Deus, não significa que você não acredita que aquela pessoa, por exemplo, se ela foi cristã, não é que você não acredita que ela não foi pro céu. Quer dizer, tem algumas pessoas sem noção, né? Que dizem assim, fica triste não, ela tá num lugar melhor. E aí, beleza, a gente fala isso porque a gente quer, de fato, a gente quer tranquilizar a pessoa, né? A gente quer dar uma palavra de conforto, né? Olha, a dor dela já acabou, etc. Mas tem gente que fala num total, no sentido de arrotar a espiritualidade, né? Olha, você tá sentindo dor, mas então quer dizer que você não confia em Deus, né? Então, tipo assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso a gente, de fato, a gente tem que quebrar esse tabu de que as nossas necessidades mentais, né, nossas necessidades de saúde mental, elas são única e exclusivamente resolvidas pela fé, não é? Mas se você está com um problema de pressão alta, você não vai deixar de tomar o seu remédio pela fé. Se você tem um problema de diabetes, você não vai deixar de tomar insulina pela fé, né? Então, por favor, vamos quebrar esse tabu, vamos desmistificar isso, porque a medicina ela tá aí para ser usada, e da mesma forma que Deus, que eu acredito, tá, gente? Eu sou canela de fogo. Eu acredito que Deus ele pode usar de uma maneira sobrenatural para curar alguém de uma depressão, para curar alguém de um processo de luto que não está indo bem, para ajudar essa pessoa nessa fase. Eu acredito que Deus ele pode usar muito bem um psicólogo, Deus ele pode usar os irmãos, Deus ele pode usar uma medicação, não tem problema nenhum você tomar remédio por um tempo ou permanentemente. Tem muita gente que vive da mesma forma. Então assim, vamos, pelo amor de Deus, vamos quebrar esse tabu, porque tem gente sofrendo e a gente acaba, por negligência nossa, porque a gente é burro, né? Porque a gente é burro, porque a gente é ignorante, a gente acaba permitindo que pessoas ainda mais sofram. Então, pra gente encerrar, pra gente terminar essa nossa conversa, pessoal, considerações finais. Duda, considerações finais? A minha consideração final é que, se você não assistiu WandaVision, vá assistir. É muito boa a série. Além de, se você entende desse negócio de Marvel, com certeza vai ser muito mais legal pra você, mas eu não sei esse negócio de Marvel, eu gostei demais, foi muito boa, muito significativa pra minha vida, com certeza. E se você está no processo de luto, viva isso. E você não está sozinho. E se você conhece alguém que está passando por isso, por algum momento difícil também, acolha essa pessoa. E vamos ser igreja, né? Igreja é ser isso, é você chorar com os que choram, você estar junto, é você dar seu colo e carregar, né? Carregar quando a pessoa tá precisando. Então, é isso, minhas considerações. E é isso, galera. A gente tá terminando mais um Toca Geek. Como sempre, tá triste aí, tá precisando de alguma coisa, dá um toque. A gente tem um grupo do WhatsApp da Toca, onde todo mundo lá deixa a sua oração, todo mundo lá compartilha um pouco do que tá sofrendo, e a gente busca ajudar, chorar junto com essa pessoa. Então não deixa de procurar ajuda. A gente tá aqui com você. Viva o momento, viva seu luto saudável, se é que eu posso dizer dessa forma. Viva o seu saudável, para que você se recupere logo, né, para que você fique bem. E a gente tá aqui por você, a Igreja de Jesus tá aqui por você. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse Toca Geek. Não esqueça de compartilhar com a galera. Não esqueça de compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Se você sabe alguém que gosta de Marvel, ou alguém que está passando por um momento difícil, ou possivelmente os dois, que eu espero que não esteja, compartilhe isso com ele. Talvez ele vai gostar, vai curtir e vai edificar a vida dele. E é isso, galera. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo Toca Geek. Tchau! Valeu, galera. Até o próximo. Falou!